Olá, meu nome é Eunice Ferreira da Rocha. Vou contar um pouquinho da minha história, né? Da minha vida de artesã, que hoje eu tenho orgulho dessa profissão, herdada pelos meus pais. Eu sou um fruto real de 12 filhos, eu sou a única artesã. Eu sempre tive vontade de viajar o mundo. Nasci no interior do Maranhão e aos 6 anos de idade meus pais migraram para o estado do Amapá. Daí a minha mãe e meu pai sempre trabalharam com a fibra do buriti lá no Maranhão. E eu, criança, via a minha mãe tirando fibra do buriti, fazendo a tecelagem no tear, e a gente passava muita necessidade. E eu realmente não queria ser artesã, porque a minha mãe fazia uma rede, ou uma sacola, um tapete, para trocar por 1 quilo de carne. E em 1985, eles vieram para o estado do Amapá, e aqui a minha mãe começou a ganhar dinheiro com artesanato. Então eu cresci aqui nesse estado maravilhoso que é o estado do Amapá. Me naturalizei amapaense, né? Tenho orgulho de dizer hoje que eu sou amapaense, não desmerecendo o meu estado do Maranhão também. E comecei a estudar, tinha um sonho de viajar pelo mundo, sabe? De conhecer o mundo. E eu fui estudar porque eu achava que seria através do meu estudo que eu ia viajar pelo mundo. Mesmo morando no interior do Amapá, mesmo vivendo da caça, da pesca, e eu uma menina atrasada nos estudos, mas eu sempre tive uma mentalidade de ganhar o mundo. E estudei, tive filhos cedo, mas não parei de estudar. E começou uma feira aqui na capital do estado. E a minha mãe vinha do interior fazer essa feira. Ela era artesã, eu então não era artesã. E comecei a participar da feira, porque ela só ia se eu fosse, e sempre acompanhava ela na feira. E ela voltava para o interior e eu ficava na capital. E um belo dia eu peguei uma encomenda como se fosse para mim, porque eu estava cadastrada como artesã, mas na verdade eu ainda não fazia nada, nunca tinha feito, minha mãe nunca tinha ensinado. E minha mãe no interior, na época era aqueles telefones de orelhão, não tive como avisar ela. E eu disse, agora, meu Deus, eu vou ter que fazer artesanato, vou ter que atender essa mulher, por nome Liliane Robac, uma curitibana, que acabou me descobrindo que eu era uma artesã que nem eu sabia. E daí eu, na época, casada, coloquei meu marido para tirar a fibra de buriti, tirar o olho, e eu nunca tinha tirado a fibra de buriti, confesso que nunca tinha tirado. Mas ao fechar os meus olhos, voltei aos meus 6 anos de idade, quando morava no Maranhão, e comecei a lembrar como minha mãe tirava a fibra de buriti. E eu consegui tirar a fibra. Mandei confeccionar um tear, e quando foi para colocar a peça no tear, dobrei os meus joelhos e pedi iluminação de Deus, porque eu não tinha como entrar em contato com a minha mãe, porque o orelhão não estava funcionando naquela época. E eu tinha que cumprir aquela encomenda, eu tinha que entregar X dias. Dobrei os meus joelhos e orei, pedi iluminação divina e comecei a lembrar de como a minha mãe fazia. E eu via meu pai ajudando ela. Então, eu voltei de novo à minha infância. E eu consegui também colocar a peça no tear, e eu consegui liçar, e eu consegui tecer, e eu consegui fazer a encomenda para aquela moça, que seriam uns cardápios para um restaurante aqui em Macapá. E então eu fui chamada para uma reunião no Sebrae Amapá, e lá era para participar de uma feira no estado do Paraná, em Curitiba, e eu participei de um sorteio ali para participar daquela feira. E eu fui contemplada. E viajei para Curitiba, a cidade dos sonhos. Ao chegar em Curitiba, que eu vi uma feira internacional de artesanato em 2002. Eu tinha 21 anos na época. E quando eu vi o mundo do artesanato, eu me encantei e vi que eu tinha dentro de mim o verdadeiro tesouro dos meus pais. Retornei para Macapá, fui capacitada pelo Sebrae Amapá, vários cursos, como se preparar para a feira, como vender, técnicas de vendas, e o Sebrae também nos ensinou o verdadeiro design. E batia sempre numa tecla, que eu sempre gosto de falar, andar com as suas próprias pernas. Era o desafio do Sebrae Amapá, ensinar o artesão a andar com as suas próprias pernas. E eu coloquei isso na minha cabeça, que um dia eu ia andar com as minhas próprias pernas. Sempre tinha ajuda, como hoje ainda tem, do governo, dos órgãos competentes, mas eu aprendi a andar com as minhas próprias pernas. Hoje, independente de governo, independente do Sebrae, eu ando com as minhas próprias pernas. Hoje eu participo de feiras nacionais, internacionais, pelo Brasil afora, representando o meu estado do Amapá, onde eu coleto as minhas fibras, onde eu tiro toda a minha matéria-prima,
da onde eu tiro meu sustento. Tenho 4 filhos, criei todos com trabalho artesanal. Hoje todos casados, e eu tenho a satisfação de dizer que eu sou artesã. Eu tenho a satisfação e me emociono que a hereditariedade dos meus pais vive em mim. E eu não precisei estudar para descobrir tanto talento que eu tenho. Eu ainda tenho meus pais. Hoje ele com 88 e minha mãe com 77 anos. Louvo a Deus pela vida desses verdadeiros artesãos. E hoje eles vivem em mim. Sempre viveram, né? E hoje muito mais. Hoje eu vivo pelo Brasil. Hoje me pergunto: Nice, onde tu moras? Eu respondo: eu moro no Brasil. Hoje o Brasil se tornou pequeno para mim. Hoje eu passo uma época em cada estado brasileiro. Coleto minhas matérias-primas, fico fora do estado alguns meses, vários meses, até acabar a matéria-prima de feira em feira, porque na época quando eu iniciei, eu não tinha essa ideia. Então quando eu fazia feira lá fora, e retornava, porque aqui é um estado bastante retirado, eu gastava muito, as minhas despesas eram muito altas, então sempre não tinha muito lucro. Mas hoje, como já criei meus filhos, né, e hoje solteira também, tenho tempo de morar em cada estado brasileiro e sempre representando esse estado do Amapá. E continuo aí fabricando meus artesanatos, hoje com 47 anos, com muito orgulho, bem vividos, muita luta, principalmente no artesanato. Já fui na Guiana Francesa, já fui na Venezuela, já fui no Uruguai e pretendo ir mais longe ainda, se Deus quiser, né? E é isso, desde a coleta na palmeira, onde nós vamos na natureza, subimos nos pés de buriti, subo também ainda, mas tem os companheiros, os ribeirinhos, as famílias que sempre me apoiam, me dando esse suporte, me ajudando a tirar o olho, que é uma palha fechada ainda da fibra do buriti, da palmeira, aonde a gente tira só aquela palha para não degradar o meio ambiente. E também sempre aconselhamos, quando a mulher está no seu período, ela não é aconselhável a mexer com a fibra do buriti, porque daí ela pega uma infecção urinária e algumas infecções. Então é aconselhável ela não utilizar a fibra do buriti verde. Então tem toda uma técnica que, quando eu vou tirar a fibra, eu chamo de escabiciar, que é onde eu coloco a ponta da fibra para fora. Chamo escabiciar. Depois que eu escabicio tudo, aí eu vou puxar a fibra. Depois ela vai para o cozimento, questão de uma água fervente, de 3 minutos. Depois vai para a lavagem, secagem, daí eu vou emendar a fibra e depois vai para a tecelagem no tear, onde eu traço no tear e faço o processo da tecelagem. Para dali sair as bolsas, sair alguns tipos de chapéus. Também faço outro tipo de chapéu que é trançado com macramê. São essas as técnicas da fibra do buriti. Temos também o tururi, né? O tururi é uma fibra que também vou junto com os ribeirinhos coletar essa fibra. Também não cortamos a palmeira e temos o cuidado de não tirar o tururi com o cacho do fruto. Nós coletamos sempre quando o cacho está maduro ou quando aquele cacho não vingou. É onde nós coletamos a fibra do tururi. Sempre tendo o cuidado de orientar os ribeirinhos para não degradar o meio ambiente. Fazemos tudo de forma sustentável. E o processo do tururi é onde eu corto as cabecinhas, as pontinhas, coloco de molho 24 horas no sabão em pó, na água sanitária, lavo. E depois vai para o ferro de passar, onde vocês vão ver os lindos chapéus e bolsas feitas com a fibra do tururi. Então é muito importante, e nós tomamos sempre esse cuidado sobre esse desenvolvimento, né, de extração das fibras, de não degradar o meio ambiente. E nós até ajudamos o meio ambiente, né, porque são coisas que vai cair no chão, vai ficar ali, vai se desfazer ali. E a gente está coletando essas fibras, fazendo a limpeza da palmeira. A produção do nosso artesanato é de forma sustentável, onde nós não degradamos o meio ambiente. Onde, como já falei, a gente vai lá, tira a fibra sem cortar a palmeira, deixamos a palmeira no local, subimos para retirar. Então é tudo de forma sustentável e trazendo sustento para as famílias de forma sustentável sem agredir o meio ambiente. Através do meu artesanato, né? Isso gera renda para várias famílias ribeirinhas, né? Quando eu venho, então
todos esses ribeirinhos, todas essas pessoas que moram aqui na beira desse rio e outros rios também que eu visito, trazem renda de forma sustentável para essas famílias. O trabalho do nosso artesanato, ele melhora a economia local, aonde trazemos renda para essas famílias ribeirinhas. Porque não é só a mim, não é só a minha família, também os ribeirinhos que moram aqui e outros municípios também aqui do estado do Amapá, que eu também faço esse trabalho. Quero deixar aqui os meus agradecimentos ao governo federal por ter colocado em prática a Lei Paulo Gustavo, que tem me dado incentivo no meu artesanato, e quero também deixar o incentivo para outros artesãos que ainda estão sem acreditar, mas acreditem que artesão é uma profissão e nos traz boas rendas sim, confie.